E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estou mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar para conversar com vocês sobre assuntos, que eu acredito que são relevantes para que nós desenvolvamos pensamentos, raciocínios que venham até a mudar, as nossas vidas, a nossa compreensão da realidade, porque na maioria das vezes nós existimos nessa vida condicionados por diversos pensamentos e é muito difícil às vezes conseguir pensar fora da caixa, fora da curva, e a gente está aqui para isso. E antes de iniciar o assunto, eu vou pedir aos senhores que, por favor, quem não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para dar mais relevância aos nossos vídeos. Também, se você gostar do vídeo, por favor, dê um like, e nos ajude aqui a promover mais as nossas ideias. Então, hoje eu queria falar aqui sobre a infância, um período muito importante da nossa formação. Praticamente, nossa personalidade, ela se estrutura na infância. Mais ou menos até os 7 anos, onde se consolida praticamente a personalidade humana. Então, esse período de aprendizado vai definir quem você é ao longo da sua vida adulta. E o que não é observado de forma alguma nessa nossa sociedade, talvez isso não seja observado porque isso é proposital, talvez o tipo de educação equivocada não seja de forma alguma questionada por isso, por ser uma programação dentro dessa matrix para tornar adultos fracos mentalmente, para criar adultos, muitas das vezes imbecilóides, incapazes de gerenciar suas próprias vidas. Parece que é de interesse dessa matrix, dessa sociedade, da forma que ela se estrutura, tornar a fase mais importante do desenvolvimento de um indivíduo, que é a infância, tornar isso algo que destrói a mente humana, coloca programas na mente humana que tornam o indivíduo serviçal, tornam o indivíduo alguém que vive fora da realidade. Parece que essa fase infantil, que é extremamente importante para o desenvolvimento individual, ela acaba sendo uma forma de tornar o indivíduo eternamente infantil. Essa fase de desenvolvimento, de construção da personalidade, aos meus olhos, parece que é uma fase onde toda a estrutura social, família, mídia, a própria escola, quer consolidar um aspecto infantil, mais do que infantil, esquizofrênico, doentio. Toda a sociedade se move para que a criança, ao se tornar adulta, continue criança. É bem interessante isso, Não é uma fase que deva ser abandonada. Não é uma fase que deva ser deva ser consolidados, várias informações, vários ensinamentos, Não. A fase infantil é uma fase de produção de retardo mental. Porque a criança ela não é retardada. Não é?
O retardo mental está na forma de educar. E aí a criança, que deveria ser uma criança espontânea, com bastante imaginação, com imaginação produtiva, não, se torna um retardado mental, porque a educação infantil é baseada numa esquizofrenia, num retardo mental, né? O chamado lúdico na educação infantil é simplesmente onírico, é mundo de sonho, é perturbação, né? Então a criança, ela é educada como retardada, e aí por isso que as crianças são tão débeis e acabam se tornando adultos débeis. Olha só que interessante, né? É uma visão diferenciada da educação infantil. A começar pela doutrinação religiosa, doutrinação infantil religiosa. Isso é um absurdo total, porque a criança, ela já tem essa questão da imaginação muito forte. Ela é um livro de páginas abertas, em branco, onde você vai ali educar, né? Mas quando você coloca a religião na mente de uma criança, que, como eu falei, é uma página, são páginas em branco, com muita imaginação, com muita criatividade, você transforma mentiras em verdades. Isso é doutrinação, é quando a mente é condicionada a acreditar em coisas que não existem, coisas que são abstratas. Então, na minha visão, né, a educação infantil teria que ser algo muito sério, que não é, nesse país aqui não é, né? A começar pelo que eu falei, educação religiosa para criança, isso é um absurdo. Porque a criança, né, olha só como é que a criança é ensinada. A criança é ensinada que cachorro fala, né? Criança em ter idade, mas que já tem, né, já tem linguagem, já começa a perceber o mundo, já começa a se comunicar. Mas mesmo antes disso, a criança no berço, olha só um quarto infantil, tem coisa mais esquizofrênica, mais doentia do que um quarto de criança. Entende? A começar pelo berço, né? Aquele berço configurado com grades, que já parece um presídio, né? A criança já fica enquadrada, presa dentro de um berço. Ela fica no seu quadrado ali, né? Parece até um caixão, né? Já reparou? O berço parece um caixão. A criança sai do útero, tá dentro, né? Ali, no líquido amniótico, ainda dentro da barriga da mãe, tá presa dentro de um invólucro, né? Dentro de uma bolsa. Aí sai, vai pro berço, fica preso dentro de mais uma caixa, né? Porque ele passa também a vida inteira dentro de caixas, né? Seja dentro dos carros, que são caixas, dentro das casas, que são caixas, né? O celular é uma caixa, né? Tudo. A televisão é uma caixa. Então o indivíduo, a última caixa do indivíduo, onde o indivíduo vai, é pro caixão, né? Mas como eu falei, estamos falando aqui em infância, então o indivíduo fica preso dentro do berço, né? Igual um prisioneiro ali, né? E aí, o que acontece? O quarto da criança é cheio de ursinho de pelúcia. Cara, o urso, ele não tem nada de meigo. O urso, ele não tem nada de fofinho. Se você estiver diante de um urso, numa floresta, muito provavelmente você vai ser destroçado, né? Aquele bicho tem garras poderosas, chamado abraço de urso, né? Se te pegar, já era, meu amigo. Então não tem nada de fofinho nem de engraçadinho no urso e colocam essa ideia de ursinho de pelúcia para criança. No quarto da criança que nem fala ainda, né? Bebê recém-nascido já tem lá o ursinho de pelúcia. Então é uma mentira, né? É uma coisa que não se enquadra dentro da realidade. Aí tem os cachorrinhos, tem tudo de pelúcia, tudo fala, né? No nível da criança, cachorro fala, ursinho fala. Isso é uma forma saudável de educar uma criança? Ora, como eu falei, a criança tem imaginação, mas você pode trabalhar com a imaginação dessa criança para colocá-la dentro de um nível de realidade, não é? Ao invés de ficar apresentando mentiras para a criança, um mundo que não existe, cachorros que falam, de super-heróis que são verdadeiros e maravilhosos, isso é uma mentira, de um Jesus que nunca existiu, tudo isso a criança é bombardeada desde o berço. Sabe, tem desenho, não existe nada mais nocivo para a educação de uma criança do que desenho, ainda mais se for desenho bíblico, né? Puta que pariu, palhaço!
Sabe, aquela coisa que não existe, aquela coisa grotesca, colorida. E a criança ri porque o palhaço sofre, o palhaço é humilhado, o palhaço é alguém que tem retardo mental. Essa é a representação do palhaço. E o palhaço é perigoso, porque por trás de um palhaço tem um homem, pode ser um abusador de crianças, inclusive, né? Porque gosta de estar entre crianças. Cuidado com gente que gosta de estar entre crianças. É gente que ama criança, né? Sabe o que é amar criança? É pedofilia. Pedo, criança, filia, amor, atração. Cuidado com pessoas que adoram, principalmente homens, estar com crianças. É nesses ambientes que acontecem os abusos. E a criança, ela é doutrinada, programada para achar que os pais são deuses, para achar que os pais são perfeitos, que ser pai basta dar uma gozada, não te faz melhor pessoa. Ser mãe não te faz melhor pessoa, pelo contrário, né? Mãe é um aspecto animal. É fuder, né? Fuder a vida do filho, mas fuder, eu tô falando sexualmente, para botar a criança no mundo. Isso quer ser mãe. Não tem nada maravilhoso ser mãe. Qualquer cadela, qualquer cachorro, qualquer animal é pai ou mãe. Basta cruzar, né? Procriar. E nós somos seres humanos, nós somos mais do que isso. E aí é passado para a criança que existe um Salvador, que existe um Jesus que é perfeito, lindo, maravilhoso. Sabe, Jesus é o que? Uma figura humana. Isso reflete na mente da criança confiar em humanos. Confiar em figuras humanas. Confiar no papai e na mamãe. Cachorrinho fala no universo infantil. Urso fala no universo infantil. Urso no universo infantil é o Simpo fofinho. O urso te mata, cara. O cachorro também pode avançar em você, te devorar, te morder. No universo da criança, o tubarãozinho é bonzinho, né? Ah, entende? Ser humano é maravilhoso, papai e mamãe são perfeitos, Jesus é maravilhoso. É uma esquizofrenia só. Quando na realidade, né, até aviões, carros, no universo infantil falam. O que gera uma idolatria já na infância. E aí, quando esse indivíduo cresce, se torna um debilóide. Uma eterna criança. Basta olhar um indivíduo na sua fase adulta, confia em qualquer um. O indivíduo na fase adulta mantém essa esquizofrenia chamada sentimento religioso, crença em Deus, crença em Jesus. Ai de quem fala mal de Jesus, né? O indivíduo comum, que foi educado como um retardado, né? Nós poderemos usar a educação, a imaginação da criança para estimular o conhecimento da verdade. Toda criança deveria crescer entendendo que deuses não existem super-heróis, que papai e mamãe são pessoas comuns. A imaginação da criança poderia ser utilizada de forma lúdica para estimulá-la a aprender, por exemplo, usar a imaginação para viajar por dentro do corpo humano, conhecendo o corpo humano por dentro, olha só. Estimular a imaginação da criança para viajar por dentro de uma placa de computador, conhecer como funciona as coisas por dentro. É para isso que existe a imaginação. Para penetrar em universos que não estão acessíveis diretamente a nós. Imagina uma criança educada dessa forma, com mais individualidade, dentro de uma realidade, com mais percepção do real, sem fantasias, usando o mundo da imaginação para aprender coisas. Já desde pequena. E quando a criança formasse a sua personalidade aos 7 anos, ia ser com alto nível de individualidade, alto nível de capacidade de interpretação da realidade, alto nível de crítica, de autocrítica. Imagina isso. Mas isso é uma utopia, né? Que o ser humano é educado para ser um eterno retardado. Basta ver as diversões de adultos. Não passam de diversões infantis. Praticamente sem nenhum tipo de aprendizado. São diversões vazias, entretenimento vazio. Basta ver também a internet. Né? O que o ser humano busca na internet, o adulto, se não diversão infantil? Então, queria falar um pouco aqui sobre isso, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, nos ajude e se inscreva. Fui!